Beleza, começou. Bom dia para todos vocês. Sejam bem-vindos. Mais uma aula de história. Agora sim a semana de vocês ficará perfeita e completa, né? Porque a melhor matéria do universo, a aula da melhor matéria vai começar. Saudades também, Ariane. Você sumiu, o que aconteceu? Largou a gente? Não estava conseguindo assistir a aula ao vivo, não? Vamos lá, galera. Olha só. A gente... Longa história, ok. Vamos fazer o seguinte, então. Nós terminamos... Eu vou fazer a apresentação da aula aqui. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Beleza, beleza. Todo mundo tá me vendo? Todo mundo tá vendo a aula? Todo mundo tá vendo o slide? Sim? Tá sim. Já tá acostumando com as musiquinhas que vão tocar daqui uns dias aí? Tô acostumando. Tô acostumando, é verdade. Tô aprendendo, tendo que aprender tudo. Queria mostrar a Thelma para vocês aqui, mas ela saiu para fazer uns exames. Tá com um barrigão, você tem que ver, 6 meses já. Eu tô empolgadaço. Foda é dormir, porque qualquer mexida estranha que ela dá na cama, eu fico, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu fico doido. Bom, galera, deixa eu só fazer uma parada aqui. Aí, eu fiz uma coisa antes e agora eu quero fazer de novo. Isso, agora sim. Agora sim a aula vai começar bacaninho. Bom, pessoal, vamos dar continuidade, então, à nossa aula de semana passada, tá? Nós já falamos dessa segunda fase, né? Nós já explicamos ali que essa segunda fase, nós temos 6 anos de guerra, dividida em 3 fases, e cada 3 fases ali durando em torno de 2 anos, né? Então, a primeira fase, a gente tem uma grande expansão do eixo, né? Principalmente do exército nazista. O exército nazista, ele era muito poderoso, principalmente com a técnica, né? A estratégia da Blitzkrieg, da Guerra Relâmpago. E aí, você tem, na segunda fase, uma mudança muito grande no andamento da guerra. Porque você tem o Hitler continuando a sua expansão para o leste, né, para o leste europeu. A intenção dele sempre foi destruir a União Soviética, porque ele tem um ódio absurdo pelos comunistas, né, pelo comunismo e pela União Soviética comunista, tá bom? Ele rompe, né, ele invade territórios que eram orbitavam ali a União Soviética, né, como a Hungria, a Romênia, a Bulgária, e com a insatisfação do Stalin com essas invasões, ele rompe o pacto Ribbentrop-Molotov e invade a União Soviética através da Operação Barbarossa, né? Os soviéticos, então, a partir de 1943, eles que estavam neutros, particularmente neutros, em relação aos alemães, existia uma defesa do leste da União Soviética em relação aos japoneses, um cuidado em relação aos japoneses, porque os japoneses tinham invadido a Manchúria e a Península da Coreia. Então, o medo de que houvesse uma invasão do território soviético fez com que tivesse ali um cuidado maior para com os japoneses. O que acontece, bem legal, que eu esqueci de falar isso com vocês na semana passada, o que faz com que, quando os soviéticos entram na guerra, você tem o maior exército da Europa, na verdade, o país mais populoso da Europa, entrando na guerra. Né? Nós falamos isso em Primeira Guerra Mundial. A Rússia era um país que era... O Império Russo era, entre aspas, necessário na Primeira Guerra Mundial para os membros da Entente, porque era um país muito populoso. Era um país atrasado, era um país majoritariamente agrário, com resquícios feudais, um governo quase que absolutista,
mas muito populoso. E a União Soviética, ela não deixa de ser populosa por causa do fim do Império Russo, né? Então você tem uma mudança de rumo na guerra. Bacana? E a guerra ela vai mudar, vai tomar um novo rumo, essa consolidação desse novo rumo, com o ataque japonês a Pearl Harbor. Então, inicialmente os Estados Unidos, ele tem uma lei de neutralidade, né? Porque por causa dos efeitos da Primeira Guerra Mundial, os pontos de Wilson não foram aceitos, né? Do Woodrow Wilson. E aí os Estados Unidos não entram na guerra, inclusive inicialmente, ao surfista do Rio Doce aí, ó. Chegou o surfista do Rio Doce. Então, o que a gente tem é uma opinião pública. A opinião pública americana, ela vai se colocar contrária ao fornecimento de combustíveis e insumos em geral para os japoneses por causa das atrocidades cometidas pelos japoneses às mulheres, principalmente a população no geral coreana e chinesa, mas principalmente as mulheres, tá? Coreanas e chinesas. E aí você vai ter escravização sexual, a escravização mesmo da população para trabalho forçado e tal, essa coisa toda. E aí, como nós estamos falando de um país democrático, em que de 4 em 4 anos ocorrem eleições presidenciais, a opinião pública diz muito. Ditaduras, você não se importa muito com a opinião pública, cara. Você faz o que der na sua telha. Os Estados Unidos, né, como você tem um processo democrático, né, eleitoral a cada 4 anos, né, então você precisa ouvir a opinião pública, senão você perde a eleição. E é bem interessante, porque, depois eu vou até comentar uma curiosidade para vocês, o Roosevelt já está no seu segundo mandato. Teoricamente, o Roosevelt não precisa se preocupar com a opinião pública, talvez para fazer o seu sucessor, se nós estivéssemos falando do tempo atual. Mas eu explico isso daqui a pouco para vocês. Então, quando os Estados Unidos param de fornecer combustíveis e insumos para os japoneses entendem isso como uma declaração de guerra e atacam Pearl Harbor. Os japoneses não têm força para chegar à costa oeste dos Estados Unidos, mas no Havaí tem. Então, eles vão, né, bombardear a base de Pearl Harbor. E quem entende inglês, por favor, não zoa o meu sotaque, eu não sei falar inglês, tá bom? E aí, por conta disso, a opinião pública americana, ela vai ficar extremamente comovida e indignada com o bombardeio e apoia a entrada dos Estados Unidos na guerra. Alguns historiadores, alguns teóricos de conspiração, inclusive, dizem que o Roosevelt não fez nada disso por conta da opinião pública. Ele fez isso para acabar com a lei de neutralidade e entrar na guerra. Ou seja, ele meio que colocou o Japão contra as cordas, economicamente, para ser atacado pelo Japão, para ter um motivo para entrar na guerra. Faz sentido? Faz. Tá? Faz sentido. Beleza? Mas, de qualquer maneira, eu prefiro entender a narrativa, eu prefiro explicar a narrativa como ela nos é explicada em sua maioria de historiadores explica para a gente. Bom, então nós temos duas grandes frentes de batalha, uma na Europa e outra no Pacífico, tá? E aí a gente tem aqui, ó, para vocês terem uma ideia, o Japão é essa ilhazinha aqui, essas ilhas aqui, isso aqui de rosa é o que o Japão leva da guerra da guerra russo-japonesa de 1904 1905, antecedente da Revolução Russa. Tá? É parte das Ilhas Sakhalinas, tá bom? E aí, olha só, você tem a União Soviética aqui em cima, e aí o Japão, ele vai controlar essa região aqui, onde está essa... Oh, caramba, perdão. Essa região aqui, tá bom? Onde está esse risco aqui, tá? Então você tem Japão, Ilha de Okinawa pertence ao Japão, ele vai pegar a Península da Coreia, a região da Manchúria, Pequim, Xangai, ou seja, Hong Kong, cidades chinesas de grande densidade demográfica serão
ocupadas, Indochina Francesa, Tailândia, Birmânia, que é parte do Império Britânico, Formosa, que hoje é Taiwan, as Filipinas, que pertence aos Estados Unidos, é um protetorado dos Estados Unidos, Sumatra, Java, Bornéu, que isso aqui é Indonésia, região da Indonésia, e Nova Guiné. Então está muito próximo, inclusive, parte do Império Britânico é dominado, beleza? Hong Kong é parte do Império Britânico, e a Austrália está pouco aqui embaixo. Então, tipo assim, não está distante, não. Então você tem uma conquista muito grande do Império Japonês. Como vocês podem ver, Pearl Harbor está aqui, que é parte do arquipélago do Havaí, e aqui em cima as Ilhas Midway, que é onde vai acontecer uma das batalhas mais poderosas, as batalhas navais mais fodas que vai ter na Segunda Guerra Mundial, em que os japoneses vão ali sofrer um revés muito grande frente aos americanos, tá bom? E aí, a gente entra, então, com a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética, nós temos o início da terceira fase. A concepção de aliados contra o eixo, ela surge aqui, na terceira fase da guerra. Porque entre o dia 28 de novembro e o dia 1º de dezembro de 1943, nós teremos a Conferência de Teherã, tá? E aí, a Conferência de Teherã, lá no Irã, e é muito legal a gente falar isso, porque é impensável imaginar um presidente dos Estados Unidos em Teherã hoje, tá? Então, assim, não há, inclusive, nenhum tipo de relação diplomática entre os países. Então, desde 1979, com a Revolução Iraniana. Mas, o Irã, que era ali, tinha acabado de se tornar independente, era um protetorado, era uma parte do Império Britânico que havia se tornado independente. Nós temos uma conferência com os 3 principais atores do lado contrário ao eixo, né, principais atores da guerra, que são o Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, o Joseph Stalin, né, presidente da União Soviética, presidente / ditador da União Soviética, e Winston Churchill, que era não apenas o primeiro Lorde do Almirantado, né, da Inglaterra, mas também o primeiro-ministro inglês. Tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Nessa conferência de Teherã, você tem o nascimento da concepção de exército aliado, onde esses 3 principais países, esses 3 principais atores, vão se unir em ataques conjuntos contra o exército nazista. A União Soviética garantindo os ataques e o recuo do exército nazista a partir do fronte oriental, enquanto os aliados ingleses, britânicos e estadunidenses, eles garantem o recuo, né, a reconquista de territórios, né, europeus que estavam na mão dos nazistas pelo fronte ocidental, a partir da França. O mais importante aqui de tudo era libertar a França, tá? Porque a França é um dos maiores países europeus, é um aliado importante e estava dominado pelos nazistas desde a primeira fase, desde 1941. E aí o que vai acontecer? Tá? Em 1943, a gente vai ter a maior batalha de toda a Segunda Guerra. Tá bom? Espera aí só um minutinho. Isso. Nós vamos ter a maior batalha de toda a Segunda Guerra, que é a Batalha de Stalingrado. Ela dura, tá? Desde da invasão nazista à União Soviética. Isso é muito interessante, pessoal. Porque o que acontece? Aqui, deixa eu mostrar para vocês um negócio aqui. Não, tá aqui atrás. Perdão. Aqui, ó. Olha só. Vamos pegar aqui de novo. Leningrado, tá? Grado em russo, né? É cidade, então a cidade do Lenin. Moscou, que depois, com o fim do Império Russo, Leningrado era a capital do Império. Moscou se torna a capital da Rússia
revolucionária e posteriormente da União Soviética, e Stalingrado, que hoje se chama Volgogrado, porque ela fica às margens do rio Volga, o principal rio da Rússia, e existe uma petição dos moradores de Volgogrado para que a cidade volte a se chamar Stalingrado. Então, Stalingrado, ela está aqui no que a gente chama, está na beiradinha aqui do Mar Negro. E para quem assistiu Copa do Mundo ano retrasado, sabe do que eu estou falando. Teve jogo nessa cidade, Volgogrado, e ela fica mais ou menos próxima de Sochi, que é onde o Brasil ficou hospedado na Copa. Enfim, pessoal, largando o futebol de lado e falando da guerra de novo. Cara, imagina você é o ditador do país, você comanda com mão de ferro, você é praticamente o dono da porra toda, você tem uma cidade com o seu nome, e ela não é só importante porque ela tem o seu nome, ela é importante porque ela está na boca do Cáucaso, ela é a porta de entrada para o Cáucaso, e o Cáucaso, ele é rico em gás natural, e a Rússia, até hoje, tá? Ele é o país com as maiores reservas de gás natural conhecidas no mundo. Então, ela tem reservas gigantescas de gás natural e de petróleo. Você imagina se os nazistas têm acesso a reservas assim inimagináveis de petróleo e de gás natural. A guerra muda de rumo de novo, agora para o lado dos nazistas. Estão entendendo? E outra, a cidade tem o meu nome, meu amigo. Ninguém sai daí. Inclusive, eu estou mandando mais soldados. E quem recuar vai tomar tiro nosso. Isso é explicitado num filme chamado Círculo de Fogo, né? Que fala do sniper, né? O atirador ali franco-atirador russo, o Vassili, que é feito com o Jude Law. E aí, no início da guerra, tem isso. Os caras recebem um pente de balas e falam assim, vai lá. E os nazistas matando russo à torta direita, e os caras, não, pega a arma do cara que morreu e vai. Não, mas eu vou voltar. Você volta, você toma tiro nosso. Você não pode abandonar Stalingrado. Nós temos, só nessa batalha de Stalingrado, estima-se que morreram entre 2 e 3 milhões de pessoas. Aqui uma foto de Stalingrado. Isso aqui é uma foto de Stalingrado após a Batalha de Stalingrado. Tá? Então, assim, o Stalin, ele simplesmente chega e fala assim, ninguém arreda o pé de Stalingrado. A cidade fica cercada até o momento em que chega o frio. Chegou o frio, os suprimentos dos nazistas que vinham da Polônia, da Bulgária, da Hungria, da Romênia e tal, né, passando por esse país vindo da Alemanha, principalmente, os suprimentos não chegam, os suprimentos param de chegar. E aí você não tem munição, você não tem novos equipamentos, você não tem uniforme de frio que suporte o frio russo. Gente, quando a gente fala, por exemplo, do calor, antes da gente começar a gravar a aula, que a gente brincou sobre o calor, que eu disse que o dia mais quente do ano, quem não ouviu, o dia mais quente do ano de Belo Horizonte foi sábado, mais quente da história de Belo Horizonte foi sábado, 39 graus. E eu brinquei com quem estava na sala e eu disse que o valadarense, ele lê uma notícia dessa e dá gargalhada, né? E eu, como ipatinguense, também ri. Mas, enfim, se você pega um russo e traz ele para cá, ele surta. Se você levar ele para o Rio de Janeiro, tudo bem que está na beira da praia, mas se você levar ele para o Rio de Janeiro no verão, ele surta. Ele vai surtar, ele vai morrer de calor. E é recíproco é verdadeiro. Se a gente for para lá no frio, cara, se alguém que já viajou para o Rio Grande do Sul, nós temos alunos aqui que já foram para os Estados Unidos, tem a Maria Clara. Maria Clara está aqui hoje? Cadê? Está aqui. Maria Clara está aqui. Morou nos Estados Unidos, não sei se a região que ela morou fazia frio e tal. Para mim, bicho. Deixa eu ver aqui. Isso. Você falou que morou na Virgínia, no Kentucky, eu acho. Eu não sei se faz muito frio ali e tal. Tipo assim, cara, eu sei quem mora mais próximo dos Grandes Lagos, quem mora na parte próxima à fronteira com o Canadá, sofre pra cacete, porque é muito frio. Muito, muito, muito frio. Agora, você imagina uma região onde está próxima do Ártico, né?
Faz, mas não igual no norte. Isso. Então, tipo assim, você imagina uma região que é próxima do Ártico, onde o inverno, as temperaturas chegam facilmente a menos 25, menos 30 graus. O inverno rigoroso chega a menos 40, menos 50 graus. Então, tipo assim, cara, é muito louco. Mesmo tempo que o cara sofre com 40 graus nosso aqui, positivo, a gente vai ficar louco com menos 40. A gente não aguenta, vocês em Valadares não aguentam. Uma vez vocês menos 27, quase morri. Ah, imagina, você é de Valadares, ué. Se faz 27 graus aí em Valadares, pra você está frio, ué. Se baixar de 25, você já põe blusa de frio. Eu tô mentindo? Eu usou vocês isso pra caramba. Entrei em depressão. Então, assim, é loucura. É muita loucura. Então, quando você chega o inverno, os alemães não aguentam. E o general von Paulus, que é o comandante da frente oriental, né, da Operação Barbarossa, ele recebe ordens expressas do Hitler de não se render. Só que as forças do Stalin, as forças soviéticas, eles cercam os nazistas de tal forma que eles criam uma pinça. Isso é muito doido, velho. Eu vi num documentário, eu tô empolgado. E é no documentário no Guerra Mundial em Cores. Eles criam uma pinça em que eles afunilam a saída e os caras estão cercados por todos os lados. Para sair, é tomando tiro. Eles vão fazer uma pinça e para sair daqui, é só tomando tiro, é só morrendo se você não se render. E não chega arma, não chega munição, não chega alimento, não chega roupa de frio. Os caras estão morrendo congelado. O von Paulus, ele simplesmente vai chegar, vai desobedecer o Hitler, ele vai desobedecer o Hitler e vai se render. Bacana? Quando ele se rende no dia 2 de fevereiro de 43, aí a coisa muda de rumo de verdade. Tá? Você vai ter o desembarque aliado em julho de 43 na Sicília. A Itália, ela havia se rendido. A Itália do Mussolini havia se rendido. O Hitler simplesmente manda divisões da SS para a Itália. E a Itália, isso é muito interessante, porque a Itália, quando as forças aliadas, comandadas pelos Estados Unidos, desembarcam na Sicília, lá no sul da Itália, e a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, faz parte da força aliada, né? O Getúlio Vargas, ele entra, mesmo que ideologicamente próximo do eixo. Em 39, ele manda telegrama para o Hitler, parabenizando ele pelo aniversário. O Hitler responde, agradecendo e dizendo que um dia eles se encontrarão e farão grandes coisas juntos e tal. Né? Ele entra na guerra, o Getúlio entra na guerra, porque o Getúlio é pragmático também. Quem me der indústria, eu vou puxar saco aqui das potências. Quem me ajudar na minha industrialização, eu entro do lado na hora que precisar. O Roosevelt veio e bancou. E aí ele entrou ao lado dos aliados. Então, em torno de 25 mil homens, esperava-se 100 mil, 25 mil da Força Brasileira, da Força Expedicionária Brasileira, vão para a guerra, vão lutar sob comando americano, tá? Na Itália. E até hoje os brasileiros são vistos como libertadores, tá? Por quê? Porque a Itália, ela já havia se rendido, o Mussolini havia sido preso pelos partisanos, tá? Aquela galera que canta Bella Ciao, lá do La Casa de Papel, e que são opositores, né, aos fascistas. Os partisanos têm em vários lugares da Europa, é a oposição ao fascismo. E o Hitler, ele faz uma operação, ele monta uma operação de libertação do Mussolini e de manutenção da resistência do eixo na Itália. E aí, os brasileiros e americanos que estão na Itália, eles vão lutar contra alemães em sua grande parte, não contra italianos. Tá? Então, se você pega a história, por exemplo, dos 3 mineiros da FEB, que vão lutar contra oh, caramba, esqueci o nome aqui agora. Não é acho que é uma divisão, que são 100 homens, uma unidade de 100 homens. Eles vão lutar contra 100 alemães, 3 caras, e eles não se rendem. Eles vão dar de cara com os camaradas, com os nazistas, em vez deles recuarem ou se renderem, não. Os 3 pegam as armas e começam a atirar
contra os nazistas. E os 3 conseguem matar dos 100, do mais ou menos 100 soldados nazistas, eles conseguem matar em torno de 35. Tá? Até que eles usam armas mais pesadas, os nazistas vão usar armas mais pesadas e eles vão morrer. Eles são enterrados pelos alemães com honras militares, por causa da bravura deles. Vocês podem procurar na internet depois. Quem assistiu aula comigo ano passado, História do Brasil, lembra de eu falando disso. Tá? É muito foda. E existem muitas pessoas no Brasil, inclusive historiadores, fazendo meia-culpa, que falam mal da história da FEB, por causa, principalmente, da ditadura militar, da participação dos militares na política brasileira, principalmente a partir da República, né, e tal. Mas a participação da FEB foi algo fantástico. Existe um filme bem legal, não está na listinha que eu coloquei para vocês, mas se vocês quiserem anotar, é um filme brasileiro, chama Estrada 47. Muito bacana. Podem assistir, que ele é bem legal. Tá? E mostra ali um pouco da história dos pracinhas da FEB na Itália. Beleza? Bom, no dia 6 de junho de 44, a gente tem a maior operação de desembarque militar da história da humanidade. É o dia D. É o desembarque das tropas aliadas na Normandia, tá? No norte da França. E aí, este dia marca, né, o início da libertação francesa e vai ser utilizado, né, principalmente por Hollywood, como máquina de propaganda, tentando mostrar aí que, de fato, quem venceu a guerra foi os Estados Unidos. Tá bom? Ajudaram, mas quem chegou em Berlim, olha lá a bandeira, não foram os estadunidenses, não. Tá bom? E aí você tem a Itália sendo tomada com o tempo, né, pelos aliados, o desembarque na Normandia, a partir do dia D, no dia 6 de junho de 44. Em agosto de 44, a região da Provença, ou seja, no sul da França, você vai ter um desembarque aliado também. Então, você tem norte, sul, a França sendo retomada. E em 21 de abril de 45, você tem, então, do sul, do norte e sul da França, você tem a retomada da França e a partida para a Alemanha. Do lado de cá, depois da Batalha de Stalingrado, o Exército Vermelho empurrando as forças nazistas de volta para a Alemanha. Beleza? Então, em 21 de abril de 45, o Exército Vermelho, o Exército Soviético, ele chega a Berlim, tá? Em 30 de abril, né, no seu bunker, o Hitler, ele vai se matar. E aí eu sugiro vocês a assistirem o filme A Queda, As Últimas Horas de Hitler. É fantástico. Esse tá na listinha. Tá bom? E aí, com o suicídio do Hitler, né, ele deu ordens expressas de que ele toma a cápsula de cianeto, que ele sempre tem um dente falso com a cápsulazinha de veneno, de cianeto, ele quebra a cápsula de cianeto e um soldado de confiança dele, da SS, mata ele e dá um tiro nele e na Eva Braun, que era a companheira dele. Aí você pensou, então ele foi morto. Não, ele tomou a cápsula de cianeto, ele havia morrido. Só que para garantir, porque nem sempre o cianeto ele não era 100% eficaz, então eles tomaram um tiro na cabeça para garantir que eles realmente morressem e o seu corpo ele foi escondido, né? No dia 7 do 5, então no dia 7 de maio, você tem a rendição alemã, a capitulação alemã, né? Os alemães se rendem, e aí nós temos a Itália já estava tomada, e a Alemanha, que estava ali lutando sozinha na Europa, ela é capitulada, ela é rendida, e por isso você tem o fim da guerra no continente europeu. Bacana? Então você tem o fim da guerra em 7 de maio de 1945 com a rendição alemã. Queridos, alguma dúvida até aqui, por favor? Gente, bom dia. Nenhuma? Não? Sem dúvidas? Tranquilo, tranquilo. Então tá bom. Beleza.
Ok, vamos lá então, vamos passar. Bom, aqui algumas imagens da FEB. Aqui eu gosto de explicar essas fotos, que elas são muito legais, porque o brasileiro, ele naturalmente, ele é o melhor trollador do universo. Ainda não, Ana Lívia, ainda não. Nós vamos chegar lá. A FEB é mandada para lá, os caras são subordinados aos americanos, tem umas histórias que são maravilhosas, como, por exemplo, eles receberam equipamentos dos americanos e os equipamentos que eles receberam eram novos. Então, os soldados americanos que já estavam lá chegavam à noite nos acampamentos e tal e roubavam os equipamentos brasileiros e colocavam equipamentos velhos, tá? Aí os brasileiros, putos com aquilo, pediam os comandantes lá para falar com os americanos e tal, e os caras nem estavam nem aí. Aí um dia eles simplesmente, alguns brasileiros, roubaram um tanque de guerra americano e deram um tiro no acampamento dos caras, assim, tipo um tiro ao léu, aleatório. Não foi para acertar ninguém. Todo mundo acordou aquela porra toda, os caras foram apontar o tanque pra galera assim, e começaram a gritar que era para devolver os equipamentos e os remédios. Eles roubavam remédios também. Aí os comandantes, porra é essa, souberam? Vocês estão roubando coisa nossa, nós pedimos por bem, agora vai por mal. E aí os caras foram lá e devolveram os equipamentos novos e os remédios roubados. E eles pediram ainda para dar uma voltinha no tanque, que aquilo era muito legal. E os americanos deixaram. Beleza? Então tinha muito disso, assim. E aí, tem a história mais legal, que eu acho, na verdade, é o do símbolo da FEB, que é essa aqui, ó. Tá? Que é uma cobra fumando. Por quê? Porque os opositores do Vargas, errado não tá não, isso mesmo, não tá não. Uai. O melhor do Brasil é o brasileiro, exatamente. O que acontece? E parece que existem dois, tá? Existem dois veteranos da Segunda Guerra Mundial em Valadares. Tá? Se eu não me engano, eles estão em Valadares. Eles moram em Valadares, são valadarenses e tal, estão aí. Parece que não são muito velhinhos, óbvio, não gostam de falar, não gostam de dar entrevista, não gostam de conversar com os outros sobre a guerra em questão. Já me falaram isso, mas existem dois valadarenses que fizeram parte da FEB. E aí, olha só, segundo aniversário, Hitler aqui já estamos, né? E eles sorrindo, né? Já passaram pelo grande cagaço da vida deles, que era atravessar o Atlântico de navio com um monte de submarino alemão patrulhando o oceano, né? E aí o símbolo da FEB, voltando aqui, ele é muito bacana, porque é o seguinte, os opositores do Vargas diziam que o Brasil jamais entraria na guerra. Se o Brasil só entraria na guerra, quando a gente brinca que o melhor do Brasil é o brasileiro, e a gente gosta de apostar alto, né? No exterior, quando você faz um negócio desse, é como se você fosse no poker, né? O all-in. Aposta tudo, né? Então, assim, ó, os opositores do Vargas diziam que o Brasil só entraria na guerra no dia que uma cobra fumasse. Cobra não tem braço, ela rasteja, não vai fumar nunca. É ou não é? Aí, quando o Brasil entra na guerra, o que o exército faz? Cria o símbolo da cobra fumando. E virou um termo, virou uma terminologia nossa. Falei, nó, cobra vai fumar agora. Não é não? O que significa? O bicho vai pegar. Né? Ou seja, nós vamos tocar o terror. Então aqui os caras chegam e colocam, escrevem. Isso é muito comum em todas as forças armadas, tá, pessoal? Em munições, bombas e tal, eles vão lá e escrevem mensagens. Os americanos fizeram isso na Guerra do Golfo, nas duas, né? Saddam, tipo, vai pro inferno, presente para Saddam e tal, esse negócio todo. Aí aqui, ó, a cobra está fumando, tá vendo? E aí aqui o jipinho, né, com o apelido, macaca e tal, e aqui o símbolo da Força Aérea. Existiam alguns pilotos brasileiros, assim como na Primeira Guerra Mundial, tiveram alguns pilotos na Segunda Guerra também, e o símbolo da Força Aérea era esse, senta-pua, tá? Que é a mesma coisa de descer o cacete, né, meter o ferro, bater, né, essa coisa toda. Bacana? Eu me orgulho muito, eu tenho um colega de Ipatinga, colega de adolescência, de movimento espírita lá em Ipatinga,
que hoje ele entrou para a Força Aérea, fez EPCAR em Barbacena e tal, essa coisa toda, foi para Pirassununga, na academia da Força Aérea, e ele foi escolhido como um dos 2 pilotos da Força Aérea Brasileira que foram para a Suécia, ele mora na Suécia hoje, para poder fazer os testes e aprender tudo sobre o caça que o Brasil comprou da Suécia alguns anos atrás, e o primeiro chegou no Brasil semana passada, o Gripen, né? E o Ramon, né, o Major do Ar, né, Ramon Fornias, Major Fornias, ele é um conhecido meu lá de Patinga, conheci ele, família dele e tal. Não vou dizer que é amigo, que é muita pretensão da minha parte, porque tem muito tempo que eu não converso com ele, e assim, não vou dizer que é amigo e frequenta a casa dos outros, toma café e tal, essa coisa toda. Mas ele é um conhecido que eu respeito e gosto muito dele, inclusive. Cara muito disciplinado mesmo, merece tudo que ele tem na vida. Bom, prossigamos, tá? Vamos prosseguir. Todo mundo entendeu aí a FEB, né? Aí, você tem, ainda dentro da terceira fase, como a... Quem que perguntou aqui? Foi a Ana Lívia, a rendição do Japão, né? Aqui, Ana Lívia, olha só, a guerra ela continua, e aí tem uma curiosidade que ela é muito interessante sobre o Japão, que é a seguinte. Você tem os contra-ataques aliados, principalmente quando você tem a capitulação da Alemanha, parte do Exército Vermelho volta para a União Soviética para poder libertar a região da Manchúria e da Península da Coreia para os aliados, né? Tirar das mãos do Japão. Enquanto isso, a região do que a gente chama de Oceania, tá? E no sul da China, né? O Mar do Sul da China e tal, e ali na região das grandes ilhas aqui da Oceania, você vai ter várias batalhas contra os japoneses, de forças australianas, como é que fala? Britânicas, né? Britânicas, australianas dentro do exército britânico, tá? E americanas, canadenses e tal, neozelandesas. Esses caras vão lutar contra os japoneses não se rendem, pelo contrário, os japoneses não têm o ideal de rendição, é uma questão de honra para eles. Então, eles usam muito o artifício dos kamikazes, né, de encher avião de combustível e se jogar contra o inimigo, né? E aí, você tem uma guerra que é contínua, ela vai continuar ali em 1945, até que o Henry Truman, presidente dos Estados Unidos, e aí vem a curiosidade que eu queria falar com vocês. Até 1944, mais ou menos, 45 ali, existia uma convenção social, sociopolítica, de que um presidente da República nos Estados Unidos deveria ficar 2 mandatos. Isso não era escrito. Lembra quando a gente volta lá atrás, em Grécia Antiga, em Roma Antiga, a passagem do condicionamento das leis orais para a lei escrita, da importância disso? Preste atenção. Existia uma convenção social, sociopolítica, de que um presidente da República podia concorrer a uma nova eleição e ficar 2 anos no mandato. O Franklin Delano Roosevelt vence as eleições em 33 e morre na presidência em abril de 45. Tá? Em abril de 45. Pouco antes do suicídio do Hitler. Beleza? E aí, quando você vai somar o tempo, dá mais de 8 anos. Ele tinha sido eleito para um 3º mandato. Ele iria ficar 12 anos no poder. Só que ele morre. E o vice dele assume. Pô, mas ele não podia por convenção social. Não estava escrito na Constituição. Se ninguém ficou 3 mandatos, porque foram trouxa. Eu vou concorrer um 3º. A lei permite. Mas não permite, não. Onde que está escrito que eu não posso concorrer um 3º mandato? E aí, por causa dessa tomada de decisão do Roosevelt, foi feita uma emenda constitucional em que determinou-se que o presidente da República pode concorrer a um novo mandato de 4 anos e ele só pode ficar 2 mandatos de 4 anos e depois, se ele for reeleito e ficar 2 mandatos de 4 anos, ele jamais
pode concorrer novamente ao cargo de presidente da República. Então, todos os presidentes pós-Roosevelt só ficaram 2 mandatos e não concorreram depois. Por exemplo, George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama, para colocar os mais novos agora, né, os mais recentes, não podem concorrer de novo à presidência. Entenderam? Por exemplo, eu vou até bater na madeira, mas se o Donald Trump vence as eleições no início de novembro, ele fica mais 4 anos, depois ele é obrigado a sair e não pode concorrer jamais à presidência da República. Então, voltando para a nossa guerra, eu acho que se ninguém entendeu, pode perguntar aí, tá? O projeto Manhattan, que é um projeto existente nos Estados Unidos, com físicos, químicos, matemáticos, né, intelectuais aí, cientistas renomados, inclusive alguns judeus alemães que fugiram da Alemanha, das perseguições dos judeus. Você tem, então, esses cientistas se juntando num projeto conjunto, né, nos Estados Unidos, para construir um artefato, né, nuclear. Beleza? Então, você tem o projeto, ele dando super certo, com os testes no deserto do Arizona, no deserto de Nevada e tal. E aí, no dia 6 de agosto de 1945, então, ou seja, fez 75 anos, né, do lançamento da primeira bomba atômica no mundo, que é a Little Boy. Tá? Ela foi lançada sobre Hiroshima, no Japão. E 3 dias depois, o Japão não se rendeu. E não se rendeu porque simplesmente o comando militar japonês, o imperador japonês, eles simplesmente não entenderam o que aconteceu. Tá? Eles não entenderam o que aconteceu, o tamanho da destruição causada por um artefato. E aí, 3 dias depois, foi autorizado o lançamento da Fat Man, que era uma bomba ainda maior do que a Little Boy. Então, a Fat Man foi lançada sobre Nagasaki. E aí tem outra curiosidade. Eu acho que esse ano, no ano passado, não sei, morreu um japonês que fugiu de Hiroshima por causa da explosão da primeira bomba, e ele fugiu para Nagasaki. E 3 dias depois, teve outra bomba em Nagasaki. E ele sobreviveu às 2. Tá? E ele morreu, se eu não me engano, ano passado, ou esse ano, uma coisa assim. Então, o cara estava em Hiroshima quando foi lançada a primeira bomba, ele fugiu para Nagasaki, 3 dias depois lançaram a bomba em Nagasaki e ele conseguiu sobreviver. Tá? Então, você tem... pouca gente fala disso, mas ao mesmo tempo em que é lançada essas 2 bombas nestas cidades, nesse intervalo de 3 dias, Tóquio sofre um ataque fortíssimo com bombas incendiárias, tá? E é muito comum, tanto no Japão, nos Estados Unidos, o que ele fez, é muito comum ter casa de madeira, né? Então, bomba incendiária em locais com casas, com construções de madeira, é um terror, cara. Então, tipo, Tóquio sofreu o maior ataque de toda a guerra na frente do Pacífico, nesse intervalo de 3 dias entre as 2 bombas, né? Então, ao mesmo tempo, você teve uma mortandade de pessoas muito grande ali em Tóquio com essas bombas. Por que Hiroshima e Nagasaki? Porque eram cidades industriais do Japão. Então, você quebra a infraestrutura japonesa. Entendeu? A infraestrutura de guerra. Você quebra ela. Por isso, essas 2 cidades. No dia 2 de setembro de 1945, Ana Lívia, você tem a capitulação do Japão. O Japão se rende. E aí tem uma outra curiosidade muito legal, que é quem faz a rendição do Japão, dando fim geral à Segunda Guerra, é o imperador Hirohito. E vários japoneses ficam surpresos, porque no Japão, o imperador ele é quase uma divindade. E você praticamente não ouve a voz dele. E aí, quando no rádio o Hirohito
ele anuncia a rendição, muitas pessoas choram, não por causa da rendição do Japão, mas por estar ouvindo a voz do imperador deles, que é quase uma divindade, pela primeira vez. Tá? Então, você tem aí o fim da Segunda Guerra Mundial. A guerra acaba, militarmente falando, mas ela não acaba politicamente falando. Aqui nós temos duas imagens. Hiroshima, tá? Este prédio era uma espécie de centro de arte, alguma coisa assim, é um dos poucos prédios que ficou em pé, virou um símbolo. E aqui em Nagasaki, também tem outra curiosidade. Este monumento é um monumento de um templo taoísta, que é uma religião muito comum no Japão, taoísmo. E se vocês procurarem no Google, vocês vão ver que este monumento, este templo, ele sobreviveu à bomba atômica de 45 e sobreviveu ao tsunami de 2011. Tá? Ele ficou de pé nesses dois eventos de destruição no Japão. Bacana, pessoal. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Tranquilo, nenhuma dúvida. Sim. Então vamos lá. Prossigamos. A gente passa para o fim da guerra. Deixa eu ver aqui. O jeito é quando tiver tragédia correr lá para esse monumento. Verdade. É verdade, Nara. E correr para esse monumento aí, porque esse aí é bruto. Se cair um meteoro, se a gente fala, vai cair um meteoro na Terra, compra a passagem 10 vezes no cartão, vai para lá, entendeu? Você não vai precisar pagar mesmo, que o mundo todo vai ser destruído, você vai ficar lá, só você que vai ficar de boa, não é? Então pronto, olha aí. O dono da empresa aérea que não pode ir para lá também, senão fudeu. Vamos lá, galera. Com o fim da guerra, pessoal, nós temos as conferências, né? Então, para definir ali quais são as medidas que devem ser tomadas no pós-guerra. E aí, ainda durante a guerra, mas com a iminente derrota do eixo, iminente derrota nazista, os principais atores dos exércitos aliados vão se reunir, assim como fizeram em Teherã, em 43, eles vão reunir em fevereiro de 45, na Península da Crimeia, que vai ser na cidade de Alta, e aí vai ser chamada de Conferência de Alta. Né? Isso lá na Crimeia, atual Ucrânia, e que pertencia à União Soviética. Eu ia falar Estados Unidos, caramba. Pertencia à União Soviética. E aí, só um detalhe interessante, é que hoje a Crimeia, que pertence à Ucrânia, ela foi anexada pela Rússia lá naquela crise da Ucrânia de 2013. E ela está anexada pela Rússia até hoje. Bom, então nós temos esses três principais atores, Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra, e eles vão aqui, aí na Conferência de Alta, fazer a delimitação dos países socialistas, né, influenciados pela ideologia socialista, e os países influenciados pela ideologia capitalista no continente europeu. Tá? Ainda não há uma definição sobre a Alemanha, porque a Alemanha não se rendeu ainda. Mas como eles já contaram tanto pelo leste quanto pelo oeste, com o soviético pelo leste e, a partir do dia D, né, a conquista da Europa Ocidental, retomada da França, da Itália, pelos aliados, né? Então você tem essa delimitação ideológica, vamos dizer assim, territorial. E você tem a constatação, como a União Soviética ela está ali na região do leste europeu, então o leste europeu ele vai ser dominado pela União Soviética dentro de um contexto de área de influência. Espera aí só um pouquinho. Travou? Tá, então travou aí. Me expliquem, me contem o que vocês não entenderam, por favor. Pode falar, que eu repito.
Tá travando ainda? Tá. Beleza. Mas tá travando ainda ou tá de boa? Parou de travar, né, Dara? Tá, beleza. Tranquilo. Tá. Vamos lá. Então, aqui, ó, como eu havia dito, travou. Então, aqui, quando eu tinha falado que eles se reúnem, eles vão delimitar os países socialistas e capitalistas da Europa, sob influência dessas ideologias. Eles ainda não definiram nada sobre a Alemanha nessa conferência, porque a Alemanha não havia se rendido ainda. A guerra estava acontecendo, era iminente. A ao... Bernardo, travou de novo. Cara, eu tô do lado do modem. Que saco isso, viu? Que saco isso. O modem tá do lado. Não, no modem, se desgrama aqui. Ouviu aí, né, Pablo? Quebrou, não. Não, eu mudei para a mesa da Thelma e o modem tá do meu lado aqui, cara. É um saco isso. Não. Vamos lá. Ainda tá funcionando ou travou de novo? Bom, gente, me responde. Tá normal. Agora beleza. voltou. Voltou? Me avisem, por favor, tá? Me avisem que aí a gente... Eu sempre vou voltar para vocês aqui. Bom, como eu disse, a Alemanha não se rendeu, não tem como tomar nenhum tipo de decisão sobre a partilha da Alemanha ou o que fazer com a Alemanha se não há rendição dela. Né? Então, em fevereiro de 45, a guerra ainda está rolando e aí eles vão decidir sobre os países reconquistados, né? Retomados ali da mão dos nazistas, tá bom? Então, você tem essa primeira conferência em que esses três principais atores se reúnem para decidir o que vão fazer com um domínio, a consolidação de um domínio, né, da União Soviética, né, de influência soviética no leste europeu. Bacana? E aí, você tem, em julho de 45, já com o fim da guerra na Europa, tá bom? No Japão ainda tá rolando, beleza? Você tem já uma conferência na Alemanha, a Conferência de Potsdam. Então, uma conferência em que os três principais vencedores, né, os três principais atores, já agora vencedores da Segunda Guerra Mundial, se reúnem no território derrotado. Então, eles vão tomar decisões sobre a Alemanha. Então, na cidade de Potsdam, no território alemão, dentro da Alemanha, não mais com Franklin Delano Roosevelt. Então, esse cara do meio aqui é o Roosevelt. Nós temos o Churchill, Roosevelt e Stalin, tá? Então, o Stalin, ele é aqui o anfitrião, beleza? E nessa conferência não tem anfitrião. O anfitrião é o país derrotado. Então, você tem Churchill, Truman e Stalin. Tá bom? Então, é neste momento, inclusive, de tensão na conferência, porque o Truman, ele era um anticomunista feroz, que o Truman meio que decide que vai utilizar as bombas atômicas como demonstração de força contra a União Soviética e stalinista. Bacana? Então, é meio que neste momento agora. Então, quais são as tomadas de decisões na Conferência de Potsdam? A Alemanha ela é condenada pelos prejuízos da guerra, tá? Territórios, parte dos territórios alemães serão perdidos, eles vão perder territórios.
haverá uma completa desmobilização das Forças Armadas Alemãs, beleza? Então, a Alemanha, durante a Guerra Fria, a Alemanha Ocidental, ela vai ser inserida na OTAN, beleza? Dentro de um contexto de Guerra Fria mesmo, mas a Alemanha, até hoje, ela tem limitação do número de membros das Forças Armadas, tá bom? E a Alemanha, Brasil, Japão e... cara, tem um outro país que eu vou esquecer agora, vocês vão me desculpar. Mas esses 3 países, eles são chamados de potências nucleares... como é que chama? A palavra fugiu da minha cabeça agora. Potências nucleares... Vai ficar redundante, mas não é essa palavra, vai ficar redundante, mas não tem problema. Elas são potências nucleares em potencial. Tá? Então, a Alemanha, ela utiliza muito energia nuclear, apesar de, desde 2011, com o desastre do tsunami no Japão, que afetou Fukushima, a Angela Merkel, ela decidiu fechar todas as usinas nucleares, acho que até 2030, 2040, uma coisa assim. Em Dark, isso está até explicado, mostrado. O Japão utiliza muito energia nuclear e o Brasil utiliza também energia nuclear, incipiente, pouco, mas o Brasil ele tem tecnologia para enriquecimento de urânio, mais barato e mais rápido, né? Tem uma centrífuga de enriquecimento que é uma das mais eficazes do mundo, tá? Então o Brasil ele tem potencial de construir bomba atômica, o Japão também e a Alemanha também, mas esses 3 países eles são signatários da resolução da ONU de não proliferação de armas nucleares. Então, eles se proibiram de construir artefatos nucleares. Bom, nós temos a divisão de território alemão, talvez é a parte mais importante da Conferência de Potsdam, que é onde você divide o território alemão em 4 partes, né, sob 4 zonas de influência. Uma socialista, uma parte do território sob influência socialista, 3 partes do território sob influência capitalista. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, a Alemanha dividida dessa forma. Berlim sendo dividida da mesma maneira. Então, aí o mapa mostra para vocês a Alemanha, o país Alemanha, né, o que está de vermelho sob influência soviética, o que está de verde sob influência britânica, com alguns pontos, 2 pontinhos ali sob influência americana, e o que está de verde, influência britânica, o que está de azul, sob influência francesa, com uma partezinha ali dividida entre franceses e americanos. E laranja, né, os Estados Unidos, a laranja amarela dos Estados Unidos. Enquanto na Alemanha, em Berlim, nós teremos a mesma coisa. O muro de Berlim fica para daqui a pouco, porque ele vai ser construído só em 1961, não vai ser construído agora. Tá? E aí Berlim também dividida por 4 zonas de influência, tá? Uma francesa, uma britânica, uma americana e outra gigantesca soviética, né? Foram eles que invadiram a Alemanha, foram eles que entraram em Berlim, então os soviéticos ficam com uma maior parte do território ali. Beleza? E aqui nós vamos ter os tribunais de Nuremberg, tá? Em que personalidades do partido nazista, né, de todo o escopo do partido, né, e do governo, né, do Hitler, alguns, né, os que não se mataram ou os que não fugiram, eles vão ser levados a julgamento. Eles vão ser levados a julgamento. Então, nós temos um dos principais nomes do governo nazista sendo levado a julgamento, que é o Göring. Göring, que foi um aviador da Primeira Guerra Mundial. Tem um filme bem bacana, chama Caçadores de Obras-Primas, com George Clooney. E eles vão atrás de obras-primas que foram roubadas de vários museus de países que os nazistas invadiram. E um dos principais ladrões de obras-primas dos nazistas era o Göring. O Göring é fanfarrão, tomador de uísque, sabe? Fumador de charuto e apreciador de obra de arte roubada, né? Então, assim, ele é preso, ele se entrega, tá?
Ele é preso, é julgado, condenado à morte, e na noite em que ele vai ser, na noite anterior que ele vai ser executado, ele vai ser executado numa manhã, ele se mata com uma cápsula de cianeto. O tempo todo ele tem uma cápsula de cianeto escondida no dente, ele passa por todo o julgamento, e aí quando ele é condenado, no dia seguinte ele vai ser executado, ele vai ser enforcado, ele vai lá e se mata. Tá? Ele vai lá e se mata com a cápsula de cianeto, porque falou que ele tipo, meio que não vai dar esse prazer para os seus inimigos. Aí você tem o número 2 do partido, do Rudolf Hess, tá? Não significa que ele era o sucessor do Hitler. O sucessor do Hitler era entre o Göring e o Himmler, tá? Ele era o número 2 do partido, tá? Não da cúpula nazista, mas do partido Rudolf Hess. Ele era o número 2, o número 1 era o Hitler. Aqui nós temos o von Ribbentrop, que faz o pacto Ribbentrop-Molotov, né, que era o ministro das Relações Exteriores, e o ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, né, o Wilhelm Keitel. Tá? Então, estes caras serão condenados aqui, são nomes principais, serão condenados à morte. Alguns outros nomes também serão levados a julgamento. O Tribunal de Nuremberg, ele vai dar início ao que a gente chama de Tribunal Penal Internacional, né? Que depois vai ser criado em Haia, na Holanda, e aí você tem a criação de alguns nomes, algumas nomenclaturas para a Segunda Guerra Mundial, como crime de guerra, genocídio, holocausto. Então, todo esse tipo de, essas nomenclaturas criadas, cria-se junto delas jurisprudência, e pessoas que são acusadas de não promover a guerra, mas transformar a vida de civis no inferno, porque guerra ela pode ser inevitável, mas você pode evitar a mortandade de civis. Né? Então, você tem o genocídio, por exemplo, é a ideia de você extinguir uma determinada etnia, um determinado grupo étnico no mundo. E o genocídio nazista ele estava ligado a extermínio de grupos étnicos específicos, como ciganos, como judeus, como comunistas, como homossexuais. Né? O homossexual não é um grupo étnico específico, mas acabei colocando sem querer aqui, mas só para deixar claro para vocês aí que para eles era algo degenerado. Né? Então, eram negros, né? Eram todos perseguidos e mortos, tá? Havia essa característica do extermínio. Beleza? Aí, a partir disso, nós temos a criação da ONU em 1945. Em 1948, você tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, baseada na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa, tá? Agora dos direitos humanos, beleza? Em que o Brasil é signatário, beleza? A ONU, ela vai ser esse órgão responsável por evitar novos conflitos, é criado baseado na Liga das Nações, mas não nasce falida como a Liga das Nações ali no período entre guerras. A ONU, ela vai comandar o processo de formação do Estado de Israel, de um Estado judeu, né, de um Estado judaico, que era uma demanda do final do século XIX, dos sionistas. Sionistas são adeptos da teoria do Estado de Sião, e por isso eles são ligados naquela ideia de que Deus criou a terra prometida para os hebreus, e essa terra fica ali na região da Palestina. Alguns judeus mais ortodoxos, inclusive, são contra o Estado de Israel, porque, para eles, os judeus, os hebreus, perderam como que eu diria, a prioridade quando adoraram o bezerro de ouro. E aí, eles têm que se espalhar pelo mundo mesmo. Então, o que fizeram a tentativa de reparar os danos causados, o Brasil é parte importante neste processo, porque quem levou a matéria de votação da criação do Estado de Israel foi este camarada aqui, Oswaldo Aranha, que era o ministro das Relações Exteriores do Brasil, né? Aqui já não era mais na era Vargas. Ele, na era Vargas, ele foi ministro da Economia.
Aqui ele era ministro das Relações Exteriores no período Dutra. E o Oswaldo Aranha, ele é idolatrado em Israel, tá? Por causa disso, porque ele foi o cara que brigou pela criação do Estado de Israel lá na década de 40. E aí uma curiosidade, vocês lembram, sabem disso, na semana passada, ou retrasada, nós tivemos o início da Assembleia Geral da ONU, que ela ocorre todo ano, no meio de setembro, e o primeiro dirigente, isso é historicamente, desde a criação da ONU, o primeiro dirigente, né, a falar, a primeira autoridade, quem abre a Assembleia Geral da ONU é o Brasil. E por que isso? Porque o Brasil e depois o país anfitrião, de onde está a sede da ONU, então, no caso, os Estados Unidos, e aí depois vem outros países, né? E aí, o anfitrião, o Brasil, ele é esse anfitrião porque no dia que inauguraram a ONU, ninguém tinha um discurso pronto, assim, ninguém pensou nessa questão de discursar e tal, essa coisa toda. O Oswaldo Aranha tinha. Então, ele foi lá e discursou. Então, pelos serviços prestados, não só aí no discurso pronto no dia da inauguração da ONU, vamos dizer assim, ele, como um presente, talvez, pelos seus esforços na criação do Estado de Israel, o Brasil, então, ele tem essa relevância. Não só isso, tá, pessoal? O Brasil, desde o Barão do Rio Branco, ele tem como característica uma política externa de uma política externa multilateral, tá? Uma política externa de soft power, uma ideia não de hard power, né? Como gostam de falar aí o pessoal das relações internacionais. O Brasil ele tem uma característica pacifista, né, na sua diplomacia, de negociação, de utilizar, inclusive, mecanismos que são inerentes ao brasileiro, como futebol, como samba, carnaval e tal, para poder fazer o que a galera chama de soft power, fazer uma relação diplomática leve, tá? Então, o Brasil ele é reconhecido internacionalmente neste aspecto, tá bom? E aí nós temos a questão dos judeus. Os alemães têm, os nazistas, né, não os alemães, para eles a Revolução Russa ela foi realizada por judeus. O Hitler ele escreve isso no Mein Kampf, tá? Para ele a cúpula bolchevique, ou seja, Lenin, ele dizia isso porque o Marx era judeu, né? O Karl Marx era judeu, e aí um judeu não praticante, né? Porque ele dizia que a religião era o ópio do povo. E a cúpula, para ele, a cúpula bolchevique toda era judia, porque o Marx era judeu. Então você tem um discurso nazista de que os judeus eles querem introduzir o socialismo em todo o território alemão, né? Que é conquista da Revolução de 1917 na Rússia. Judeus e comunistas são sinônimos, devem ser combatidos. É muito doido, porque ao mesmo tempo o discurso ele é tão raso, tão imbecil, tá? E eu não vou nem pedir desculpa pelo termo, tão imbecil, que ao mesmo tempo em que eles falam que os judeus destruíram a economia alemã porque eles acumulam muita riqueza, eles diziam que queriam implantar o socialismo, né? Então, assim, você distorce o seu próprio discurso, beleza? Ele distorce o seu próprio discurso. Só que como você tem uma oratória absurdamente boa, você convence as pessoas que estão desesperadas, né? Principalmente por conta da crise econômica no período entre guerras. Bacana? Aqui a gente passa para o Holocausto, né? O nome que vai se dar para o genocídio cometido pelos nazistas, né, ao longo da Segunda Guerra Mundial. Nós temos mais ou menos mais de 6 milhões de judeus mortas. Em torno de 6 milhões de judeus, mas nós temos muito mais do que isso, que aí nós teremos ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová eram perseguidos, deficientes físicos e mentais, opositores políticos, todos são perseguidos, levados a campos de concentração ou campos de extermínio. No período em que percebe-se que os nazistas não vencerão a guerra, o Hitler coloca, então, propõe a chamada solução final, que é um plano de genocídio em larga escala, tá? Em escala industrial, que vai ocorrer ao longo da Segunda Guerra,
E o que eles queriam era, como eu disse, a questão do genocídio, é o extermínio da população judaica. O plano não era de diminuir a população. O plano era de extinguir os judeus da face da terra. Era aí, como a própria palavra no tópico está falando, erradicação. É como se nós estivéssemos numa campanha de vacinação para erradicar o sarampo, por exemplo, né? Extinguir o sarampo, e é o que ele quer fazer com pessoas. E aí você tem a criação de campos de concentração e de extermínio. O principal deles é o complexo de Auschwitz-Birkenau, que fica na Polônia, tá? Em que você tem mais ou menos 1.200.000 pessoas mortas. Desculpa. Você tem o campo de Treblinka, os principais campos de extermínio, eles estão na Polônia, né, na região dominada pelos nazistas na Polônia, e você tem campos de trabalho forçado na Alemanha. O primeiro campo de concentração encontrado pelos aliados foi o campo de Buchenwald, na Alemanha, em que o chefe do campo, na verdade a esposa do chefe do campo de concentração de Buchenwald, ela tinha apreço por tatuagens. E aí, quando os homens trabalhavam até a exaustão e morriam de exaustão, ela pedia para soldados arrancarem um pedaço da pele onde estava a tatuagem, e ela fazia enfeites com a pele tatuada dos homens. Esse foi o primeiro campo de concentração encontrado pelos aliados, pelo general Patton dos Estados Unidos. E aí, na verdade, Auschwitz tinha sido descoberto, mas a opinião pública americana, os governos americanos e ingleses não acharam que estava exagerando demais. E aí o Patton encontra Buchenwald, e aí fala assim, não, bicho, não está tendo exagero nenhum. Não está tendo exagero nenhum. E aí você tem esses campos como os principais, né? Campos de concentração e extermínio. A solução final era um negócio tão louco que a morte dos judeus era feita por tiro. Colocava fileiras e fileiras de homens e mulheres e crianças na beira de valas comuns, dava tiro na nuca e jogava na vala. Isso começou a deixar os soldados nazistas com problemas psicológicos. E aí a solução final foi a ideia de trabalhar o extermínio dessa galera em escala industrial. E aí foram criadas as câmaras de gás. E aí você matava muitos em pouco tempo, com uma taxa de... Como que eu diria? Bicho, uma taxa de acerto de quase 100% com os gases que eles utilizavam. Principalmente o Zyklon B, que é um fertilizante da Bayer, que foi transformado em gás mortal para homens, mulheres e crianças que foram presas e exterminadas pelos nazistas. Tá? Aqui nós temos algumas imagens. Essa imagem é famosa por causa do filme O Menino do Pijama Listrado. Aqui uma câmara, aqui as fornalhas, onde os corpos eram jogados e incinerados depois de morrerem. Aqui algumas crianças que eram utilizadas como experiências médicas. Aqui um alojamento, né, onde as pessoas ficavam. Aqui prisioneiros, quando foram libertados de Auschwitz pelos soviéticos. E a entrada de Auschwitz, em que nós temos uma frase em alemão que diz que o trabalho liberta. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer melhor a história disso e tiverem condições de ir quando o dólar baixar,
que é uma das viagens que eu tenho muita vontade de fazer. Auschwitz é um museu a céu aberto, todo o complexo de Auschwitz-Birkenau, é um complexo de museus para que a história não seja apagada, né? Para que a gente não esqueça o que foi feito com minorias, né? E aqui os impactos da guerra. A gente tem mais de 70 nações. Óbvio que muitas dessas nações elas são parte do Império Britânico, mas nós temos mais de 70 nações dos 5 continentes. O único país latino-americano a mandar soldados para a guerra foi o Brasil, tá bom? A Primeira Guerra Mundial, só para efeito de comparação, ela tem custos superiores a 200 bilhões de dólares, enquanto a Segunda Guerra Mundial teve custos aproximados de 1,5 trilhão de dólares. 1,5 trilhão de dólares, para vocês terem uma ideia, é o PIB do Brasil hoje. Hoje é o PIB do Brasil. Então, em 6 anos, a guerra teve um custo do que o Brasil produz hoje, no século XXI, em 1 ano. Os custos não materiais, né? Nós temos mais de 60 milhões de mortos e aproximadamente 30 milhões de mutilados, pessoas sem braços, sem pernas, cegos, psicologicamente mutilados, né? Inválidos, por assim dizer. E a gente tem uma perda da hegemonia político-econômica da Europa, principalmente da Inglaterra. Nós temos a consolidação dos Estados Unidos como uma grande potência mundial. Ela já ganha esse status de potência na Primeira Guerra, no fim da Primeira Guerra, mas ela consolida-se, só que não sozinha. Porque você tem a ascensão da União Soviética como potência, né? Também político, econômica e militar, fazendo frente aos Estados Unidos, dando início ali em 47, com a declaração do Henry Truman, à Guerra Fria, né, a doutrina Truman. Então você tem essa Guerra Fria levando a um processo de surto tecnológico, a um crescimento tecnológico absurdo por causa da corrida armamentista e espacial, né? Isso vai ser benéfico futuramente para nós por causa da internet, do celular. Nós só temos essa aula aqui agora por causa da Guerra Fria, tá? Então, a gente tem os países emergentes passando por um processo de substituição de importações, né? Um processo de industrialização fortíssimo nos países emergentes, porque os países industrializados têm que se reconstruir agora, beleza? Com essa perda de hegemonia política e econômica europeia, o processo de descolonização afroasiática ela ganha corpo, então muitos países da África e da Ásia vão se descolonizar após a Segunda Guerra Mundial, gerando guerras civis de décadas por causa da Guerra Fria, né? Busca por aumento de área de influência soviética e americana. As mulheres vão ganhar cada vez mais espaço na sociedade, né? Porque você tem a perda de muitos homens no fronte de batalha, as mulheres vão ter que substituir os homens nos postos de trabalho, e elas vão garantir aí um espaço importante, cada vez maior na sociedade, né, em termos de participação. Isso vai ser muito importante para a busca de igualdade de gênero atual, beleza? E nós temos o crescimento de partidos socialistas, né, tanto na Europa quanto na América, e isso gera um certo medo nos Estados Unidos, né, e nos países ali que orbitam os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria, levando à instalação na década de 60, 70, por exemplo, de ditaduras militares de direita para evitar a ascensão do socialismo nos países que orbitam aí os Estados Unidos. E aqui nós temos a Europa pós-Segunda Guerra. Tudo que está de verde são os países capitalistas, né? Os países que têm a bolinha vermelha são os países que vão fazer parte da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os países de rosa são os países que fazem parte do grupo socialista. A União Soviética ali gigantescamente, né? Por causa da União Soviética ter vencido a guerra junto com os aliados, a Lituânia, a Letônia e a Estônia vão ser anexadas pela União Soviética, e aí países que antes faziam parte, vão continuar orbitando a União Soviética, vão fazer parte ali da
do Pacto de Varsóvia, que é o contraponto à OTAN. Então, você tem a Alemanha dividida em República Federal da Alemanha, capitalista, e República Democrática Alemã, socialista. E aí, todos esses triângulos azuis, verdes aqui, não sei, eles são os países que fazem parte do Pacto de Varsóvia. Não estranhem a não participação da Iugoslávia e Albânia, porque são países socialistas, mas não são satélites da União Soviética, não são ligados à União Soviética, são socialistas, mas são independentes. Tá? Pessoal, alguma dúvida, por gentileza? Gente, bom dia. Alguma dúvida? Não? Sem dúvidas. Pessoal, então, obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Desculpa aí, tá? Valeu, Thiago. Obrigado. Eu vou dar uma olhada nisso aqui. Vou até abrir aqui, ó. Peraí. Vou deixar aberto aqui. Obrigado pela presença de todos. Valeu mesmo. Desculpa aí a emoção, mas eu fico assim nesse processo. Posso sim, Natália, mas tá lá no Canvas também, viu? Pode ficar tranquilo. Aqui, ó, Potsdam, para você. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, tá bom? Boa semana. E eu acho que semana que vem nós não teremos aulas, vamos ter uma semana de descanso, tá? Um grande abraço para todos vocês. Eu que agradeço, gente, eu que agradeço a presença de vocês. Vocês fazem a semana da gente mais agradável. Obrigado, pessoal. Valeu, grande beijo, fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.